A família como vai? Meu irmão, vem e responda. Olá, e nós estamos aqui para mais um encontro. Este encontro de família, onde nós sempre perguntamos: a família, como vai? Eu sou o Diácono Geraldo Luiz, nós estamos aqui neste programa pela Rádio Alvorada todos os sábados pela manhã, mas você pode acessar esse conteúdo também nas plataformas digitais, tá lá no YouTube, também está no Spotify. Então você ouviu, gostou? Compartilhe o link desse programa para que outras pessoas possam acessá-lo. E nós estamos aqui para tratar das coisas de família com muita paz, com muita tranquilidade. E o tema que nós temos abordado nos nossos últimos programas, nos nossos últimos podcasts, é a respeito da resolução. A resolução de problemas, a resolução de desentendimentos, a resolução de conflitos que, afinal de contas, fazem parte da vida de família. As divergências, as opiniões diferentes, elas não só fazem parte, como muitas vezes elas enriquecem a vida de família. É importante que nós tenhamos isso muito claro na nossa vida, no nosso coração. Nos programas anteriores, querido irmão, querida irmã, nós tínhamos falado a respeito da atitude diante dos conflitos, que é preciso nós ficarmos atentos para tomarmos cuidado com duas atitudes que às vezes são bastante comuns. A primeira delas é fingir que não está acontecendo nada. Ali, quando acontece algum desentendimento, um dos dois acaba disfarçando, dando a entender que não está acontecendo nada de muito sério, até porque quer evitar que haja um enfrentamento de uma situação desagradável. Por algum motivo na sua vida, é uma pessoa que resiste a encarar os problemas, a encarar os desafios de contrariedades que fazem parte da vida. Porém, o outro risco que também existe é o risco de querer resolver tudo a ferro e fogo, de querer resolver as questões naquele momento, às vezes no calor de uma situação que não adianta querer insistir, porque não vai levar a lugar algum. Vai haver muito debate, vai haver muita discussão e não vai se chegar a conclusão nenhuma. Então, o objetivo desse nosso programa, o objetivo do que nós estamos tratando aqui, é exatamente nós percebermos quais são as estratégias a serem adotadas, quais os recursos a serem adotados, quais as habilidades que nós temos que desenvolver para que um debate, para que uma discussão, para que uma conversa, um diálogo sobre determinado tema possa significar um crescimento na vida da família, um crescimento na vida do casal. E aí nós precisamos estar atentos a alguns detalhes. E é sobre isso que eu quero comentar com vocês agora. É importante, querido irmão, querida irmã, que nós percebamos 3 coisas no processo de debate, no processo de discussão, no processo de diálogo entre um casal a respeito de determinadas situações. São 3 aspectos a serem considerados. O primeiro destes aspectos é a forma como cada um dos dois se comporta. Porque as pessoas têm temperamentos diferentes. Uma se comporta de uma maneira, às vezes mais intensa, falando mais. Outra se comporta de uma maneira mais recolhida, não fala tanto, ouve mais. Às vezes se fecha. E isso não significa que necessariamente uma pessoa seja assim e a outra seja daquela forma. Não. Na realidade, às vezes o que acontece é que um está num dia mais tranquilo, outro está num dia mais difícil. Em todo caso, é importante nós percebermos qual é a forma mais comum de nós reagirmos diante de uma discussão, diante de uma divergência, diante da necessidade de ajustarmos alguma coisa que não está legal. Então a primeira coisa é atenção à nossa forma de agir e à forma de agir, de se comportar da outra pessoa, da pessoa que amamos.
O segundo aspecto a ser considerado é a interação do casal. A interação. Sim, esse é um aspecto importante. Por que esse aspecto é importante? Porque na interação do casal, às vezes acaba acontecendo um processo de retroalimentação. Um fala uma coisa, o outro rebate, e aí vem o outro e coloca de outra maneira, e assim vão se revezando num jogo de ataque e defesa e não conseguem avançar. Então, como é que é essa interação do casal? Estão abertos a ouvir algo que de repente não gostariam, mas entender como um crescimento? E ao invés de devolver, assimilar aquilo que está sendo dito? Então esse é o segundo aspecto, a interação. Como é que o casal reage no processo de discussão, no processo de busca de compreensão de uma determinada realidade. E o terceiro aspecto a ser considerado são as circunstâncias, o contexto. Em que contexto aconteceu essa discussão? Em que contexto aconteceu esse momento em que o casal se coloca numa atitude de divergência e querendo encontrar um caminho? A circunstância é muito importante. Às vezes, nem sempre o momento é o momento adequado para que nós queiramos conversar sobre determinadas situações por conta do contexto, por conta da circunstância. Não é o momento adequado. Mas, ao mesmo tempo, não podemos também deixar que as coisas passem sem que nós demos a devida atenção a elas. Então, vamos procurar, nesse programa, aprofundar a questão da forma, a questão também da interação e a questão das circunstâncias. Nós já voltamos, tem mais coisa bonita para a gente conversar aqui. Estamos de volta com a nossa reflexão sobre como administrar, resolver conflitos na vida de casal, na vida de família. É importante sempre deixar claro, querido irmão, querida irmã, que quando nós nos referimos a conflitos, nós estamos falando de divergências, discussões onde há respeito, discussões onde uma pessoa reconhece que a outra está pensando de forma diferente e ambas estão buscando aquilo que é o melhor para a vida da família e para a vida do casal. Nós não estamos falando aqui de situações que descambam para uma violência verbal ou para uma violência, por vezes até física, que seria algo inadmissível nas relações humanas e principalmente numa relação entre casal. Então, quando falamos dessa questão, porque às vezes as pessoas ficam assim com uma sensação ruim, puxa, mas falando a respeito de conflitos, mas não deveria acontecer conflitos. Querido irmão, querida irmã, nós não somos anjos. Nós somos homens e mulheres feitos de carne e osso, nós temos emoções, nós temos frustrações, nós temos a nossa história e, portanto, é natural que pessoas que são diferentes, por vezes, acabem tendo que investir um pouco mais de tempo para resolver situações onde aparecem essas diferenças. É preferível assumir isso e buscar resolver do que fingir que isso não acontece ou que não deveria acontecer e nos frustrarmos por não conseguirmos viver esse ideal que na realidade não existe. Mas nós estávamos falando no bloco anterior que existem 3 aspectos a serem considerados numa discussão, num momento de divergência, de desentendimento e de busca de solução. A forma como cada um dos dois se comporta, a interação do casal e as circunstâncias em que tudo está acontecendo. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é sobre a forma. Como cada um se comporta. E aí, nós temos 2 tendências. Normalmente, uma das 2 pessoas, não necessariamente sempre a mesma. Depende, muitas vezes, até do interesse que cada um tem no tema que está sendo debatido. Mas uma das pessoas tende a ter mais intensidade, a se colocar de uma maneira assim mais forte no tema e querendo uma solução e chamando a atenção. E às vezes a outra pessoa tende a ficar numa posição de evitação. Nós já comentamos sobre isso.
Parece que quer evitar que aquele assunto seja tratado. Ou porque está se sentindo uma posição de desvantagem, ou porque é uma pessoa que não gosta de discussões, prefere que as coisas sejam levadas, ou porque prefere empurrar com a barriga, colocar debaixo do tapete, seja lá o nome que nós quisermos adotar para isso. O fato é que tanto uma quanto outra posição, levadas ao extremo, acabam prejudicando a relação do casal. Porque se você vai com muita intensidade, você pode ultrapassar os limites e acabar exigindo que o outro veja as coisas do jeito que você está vendo e não admitindo a possibilidade de ver de forma diferente. E quando você adota uma postura de ficar quieto ou não querer discutir, você gera uma frustração na outra pessoa porque parece que então não tem problema. É ela que está vendo o problema. E na realidade o que você está fazendo é procurando digamos assim, procurando uma desculpa para não entender ou para não entrar, digamos assim, nessa situação e criando uma situação que não é legal. Então, querido irmão, querida irmã, é importante que o casal perceba a reciprocidade. A reciprocidade. Se um traz uma questão, que o traga de forma, ou que a traga de uma forma que seja uma forma mais equilibrada. E o outro, quando ouve aquilo que está sendo colocado, não adote uma postura de fuga, mas esteja disposto sim a conversar a respeito daquilo que está sendo trazido. Mas para que isso aconteça, eu volto a insistir, é importante que aquele que vem com mais intensidade segure um pouco a onda e aquele que está talvez um pouco assustado com a intensidade do outro se dispõe a ouvi-lo. Então nem sempre nós estamos totalmente alinhados, gente. Depende de uma série de situações que depois nós vamos comentar as circunstâncias. Às vezes um está mais tenso do que o outro, um está num dia mais complicado do que o outro e cabe ao outro segurar a onda. Segurar para que as coisas não se tornem mais difíceis do que já estão. E às vezes acontece dos dois não estarem num bom momento. E conforme nós vamos desenvolvendo essa habilidade de reconhecer no outro os seus gestos, as suas atitudes, nós vamos sabendo qual é a hora de parar, de não querer levar adiante algo que não vai trazer bons resultados. Então, administrar a nossa forma de ser e reconhecer a forma do outro para podermos entender e buscar aquilo que é o melhor para o casal. Nós ainda vamos voltar nesse tema, nós ainda vamos voltar nestas questões de como administrar as nossas divergências para termos um casamento, uma família cada vez mais equilibrada e feliz. Família que reza unida sempre estará. E agora nós vamos para o último bloco do nosso programa, e nesse bloco nós queremos iluminar a realidade de família, a realidade da vida de casal, com a palavra de Deus. E nós temos como fonte de inspiração Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, o famoso hino ao amor. E estamos já no finalzinho deste hino ao amor, onde aparecem então aquelas expressões: o amor tudo desculpa, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Qual o significado de cada uma destas expressões? Nos 2 últimos programas nós falávamos do amor tudo desculpa, que significa reconhecer que nós não estamos ao lado de uma pessoa perfeita, nós temos as nossas falhas e a outra pessoa também tem. Na expressão amor tudo crê, nós falamos a respeito da confiança na relação. Se Deus nos uniu, Ele nos sustenta. E mesmo diante de situações por vezes desafiadoras, o amor tudo crê. Crê, acima de tudo, na força desse amor. E hoje nós queremos refletir sobre essa terceira expressão, o amor tudo espera. O que significa afirmar que o amor
tudo espera. Quem nos ajuda a refletir sobre isso é o Papa Francisco na Amoris Laetitia, né? Ele vai pegar esse hino ao amor e vai destrinchar. E quando está escrito lá, na palavra de Deus, que o amor tudo espera, Papa Francisco nos lembra que esse tudo espera, que tem a ver com a esperança, está intimamente ligado ao que o amor tudo confia, tudo crê. A fé tem tudo a ver com a esperança. Nós confiarmos no amor nos faz, então, entendermos que determinadas situações que nesse momento não são exatamente as ideais, elas serão superadas, porque o amor tudo espera, ou seja, o amor crê na transformação. O amor sabe que nós somos seres em transformação e que aquilo que nós somos hoje não determina necessariamente quem nós seremos amanhã, porque nós podemos avançar, nós podemos melhorar, e a pessoa que está ao nosso lado tem esta missão de nos ajudar a melhorarmos, de nos ajudar a superar muitas vezes aquilo que nós estamos vivendo. Todos nós somos seres em transformação. Todos nós, diz o Papa Francisco, somos constantes aprendizes. E na medida em que os contextos vão se modificando, nós também vamos nos modificando. E isso é muito importante. Afirmar, querido irmão, que o amor tudo espera, significa também nós crermos na força do amadurecimento do amor. Uma coisa é o nosso amor nas características do namoro, do noivado ou de quando somos recém-casados, e outra é este amor que vai amadurecendo com o passar do tempo. Papa Francisco já usou a expressão o velho vinho que amadureceu, e o amadurecimento, querido irmão, tem a ver com o sol, tem a ver com a chuva, tem a ver com condições desfavoráveis, tem a ver com exigências, mas tem a ver também com criatividade e com flexibilidade. Isso é amadurecer. Se somos rígidos, se somos inflexíveis, se somos donos da verdade, não sobra muito espaço para o amadurecimento, porque já está tudo determinado, é assim e não há muito o que ser feito. Então, reconhecer que a esperança, ela tem a ver também com esta fé no amadurecimento. E também, querido irmão, querida irmã, a esperança significa ativar as nossas potencialidades. Isso é uma das coisas mais lindas do casamento. Nós termos potencialidades que serão ativadas em nós pelas situações que aparecerem na nossa vida e também pelo apoio da pessoa que está ao nosso lado. Às vezes nos deparamos com situações que jamais imaginávamos que iríamos enfrentar. E aquela pessoa que está ao nosso lado, ao invés de nos desanimar, porque até então nós tivemos esse tipo de atitude, agora a atitude que se exige é outra, ao invés de nos desanimar, ela vem conosco para juntos iniciarmos uma nova jornada. O que é o casamento, senão o constante reiniciar de novas jornadas, de não nos acomodarmos numa estrada onde parece que tudo está tranquilo, sermos capazes de reconhecer as coisas que são desafiadoras na nossa vida e que nos estimulam a estarmos cada vez mais unidos. Então, querido irmão, querida irmã, a dizer que o amor tudo espera significa reconhecer que existem coisas que vão mudar e que podem ser mudadas na nossa vida. Esperança é contemplar no outro algo de sobrenatural. É não desanimarmos diante de situações que por vezes nos colocam no nosso limite, mas sabermos que a força desse amor e que o fato de estarmos unidos por esse amor vai nos ajudar
e vai nos fortalecer para seguirmos em frente. É isso. Este foi o conteúdo de mais um podcast que você também pode compartilhar. E é muito bom que você compartilhe pelas suas redes sociais, pelo seu WhatsApp enviando o link, ou de outras maneiras, pelo seu Instagram aí, compartilhando estes conteúdos que a Rádio Alvorada apresenta para o crescimento de todos nós na nossa vida de fé, na nossa vida de família. A família como vai?